Bem-vindos, galera, a mais um vídeo de feedback. Esse daqui é um desafio que acontece a cada 2 semanas mais ou menos no nosso grupo de estudo. Se você tem interesse em participar desse grupo ou então aqui desse desafio, considere então se tornar também meu aluno. Veja meu Instagram, conheça todos os cursos e se torne um verdadeiro profissional no Photoshop, em edição ou manipulação de imagens. Eu sei que é muito chato pedir, mas se você gosta do meu conteúdo, deixa aí o seu like e principalmente o seu comentário, Mas vamos nessa então agora para o nosso vídeo. Bom, diferente de todos os outros vídeos, eu prometo que esse vai ser o mais curto possível. Isso porque tá ficando muito longo e eu acho que acaba atrapalhando bastante para vocês conseguirem acompanhar todos os feedbacks. O tema dessa semana foi Cyberpunk e também criptomoedas. Você poderia fazer algum dos dois ou então os dois juntos, como teve gente que conseguiu somar isso daí muito bem, E a gente vai começar então exatamente por essa arte. Eu dei a liberdade também para os alunos, caso eles não quisessem aparecer aqui, que eu falasse o nome deles. E essa primeira aluna, já tô dando um certo spoiler, Mas essa aluna aqui, ela pediu para que não falasse o nome dela, mas ela queria receber o seu feedback. Então vamos nessa. O grande problema dessa arte aqui, como já aconteceu em várias as outras artes também que eu analisei nos outros vídeos, é o excesso de informação. O informação, ele pode ser de várias formas, Ele pode ser na questão de elementos, ter muitos elementos, ou então todos os elementos presentes, pode ser poucos ou muitos, Eles estão também muito iluminados, muito escuro, com muita informação para ser lida, realmente isso acaba atrapalhando bastante a leitura do telespectador. Então aqui o grande problema é exatamente esse nível de informação nas áreas de luzes, temos luzes muito iluminadas, E nas áreas de sombras também temos sombras muito pesadas, perdendo as suas informações até mesmo. Eu não consigo observar o que tinha aqui nessa parte do teto, se era céu, se era prédio, algum teto realmente, Então isso tudo vai tornando toda a leitura muito pesada. A história ela tá muito bonita, a imagem ela tá muito bonita. E se colocasse aqui, por exemplo, o nome de algum jogo aqui, estaria pronto, Uma capa de jogo realmente. Mas esse quesito aí ele é realmente muito importante e a gente vai conseguir observar então em algumas outras artes daqui em diante, O quanto que isso daí faz sentido e depois pelo fim as artes selecionadas que elas possuem já esse aspecto já bem trabalhado e que conseguem trazer uma leitura muito mais suave também. Vamos nessa da sequência então agora com o Fábio Oliveira, Mr. Fábio Oliveira. O mesmo problema então, quesito primeiro aqui da potência, de tudo, tá muito azul aqui, tá muito monocromático. Eu acho muito bonito aqui esse fogo, apesar que ele podia ter avançado um pouquinho mais e toda essa área aqui, ela estaria um pouco mais iluminada. Eu vejo que eu tenho um glowzinho aqui, mas ele estaria exatamente no fogo mesmo, esse glow. E mesmo assim também, aqui o seu cenário ele estaria bem mais amarelo, Bem pegando o reflexo do fogo, principalmente porque é uma estrutura aqui metálica, uma estrutura pouco de cimento também, que tem um reflexo muito alto, Toda essa área aqui, todas essas colunas, elas estariam sendo afetadas, então, por esse fogo. E isso daqui é até engraçado, porque às vezes eu tô fazendo alguma arte e quando eu tenho uma ideia muito boa quanto essa daqui, eu penso depois, nossa, mas quanta luz eu vou ter que criar para até conseguir clipar, esse efeito aqui. Mas esse que é o divertido também, Que seja realmente difícil. Agora, vamos aqui para a sua modelo, ela tem algumas diferenças, tá, do seu cenário, ela possui os volumes dela um pouco mais puxados aqui do que essa parte que ela tá realmente aplicada juntamente aqui com o seu robozinho, e o cenário ele tá faltando um pouco de perspectiva. Eu vejo que o volume dele lá embaixo ainda tá muito próximo com o que tenho aqui na frente, então separasse um pouco melhor esses planos, a leitura vai ficando cada vez mais expansiva, talvez seja a palavra certa. Vamos nessa seguir então agora para o Rafael Silva, PSD, perfeito. Aqui o Rafael Silva eu fiz até mesmo uma correção para vocês entenderem esse meu pensamento, eu utilizei ela como um exemplo pra gente, para vocês verem quanto que esse peso aqui ele pode ser melhor trabalhado e deixar a imagem muito mais suave, como que a gente consegue observar as coisas com mais facilidade e também por mais tempo, que é algo muito importante. Então é exatamente sobre esse o pensamento que a gente tem que aplicar aqui na manipulação, além também de que vai ficar muito mais realista. Então aqui, por exemplo, tem um cenário muito bonito, tá tudo muito bem interessante, E aqui tem uma criptomoeda também, ele já conseguiu mesclar essas duas histórias, mas todas as informações, veja, os escuros, muito escuros, os brancos, muito branco, E tudo numa mais ou menos mesma medida aqui também do volume, A mesma medida aqui da minha modelo tá ali atrás, e das luzes também, quando eu vejo algo muito iluminado aqui na frente, tá exatamente a mesma coisa. Então, portanto, a gente pode começar a fazer essas divisões, E conseguir então ter uma leitura um pouco mais focalizada, onde eu quero que a pessoa observe e depois o meu cenário, Então vamos ver aqui as correções que eu fiz. Então aqui o que eu fiz, Eu coloquei um pouco mais de luz onde era luz, realmente, deixei elas um pouco mais branca e um pouco mais expansiva, e aqui no meu modelo eu trouxe uma suavidade um pouco melhor, para que ela não fique tão laranja mesmo assim, tão saturada. Eu tô no cenário noturno, então tem que ter algumas cores um pouco mais mortas, um pouco mais pastéis também, menos os LEDs que realmente, eles vão emitir uma luz muito potente. Mas tirando isso, veja o antes e depois, a gente consegue então uma leitura muito mais sequencial, além
também aqui do cabelo que eu fiz uma correção onde ele tava uma seleção muito dura, né? Então trouxesse um pouquinho mais de fiozinho, brincado um pouco mais aqui com ele mesmo assim, ia ficar perfeito. Do resto tá muito da hora, boa história. Vamos nessa agora para a próxima então com o Nathan na My Designer. Aqui foi o exemplo que eu falei, né, que ele utilizou muito bem então a história de Cyberpunk e também da criptomoeda, e isso daqui ficou realmente muito fantástico. Essa parte aqui de baixo da sua imagem, da parede aqui para baixo, ela tá realmente muito perfeita. Isso daqui se encaixou perfeitamente bem. Daqui para frente, daqui para cima que a gente tem alguns problemas. O primeiro problema vai ser exatamente a perspectiva aqui do seu cenário. Vou criar uma nova layer aqui, pegar o meu brush. O seu cenário, ele tá certo aqui pra gente, é difícil comparar realmente, né, se vai estar correto ou não, assim, apenas pelo olhar nosso, né, mas eu acredito, na minha sensação aqui, né, de que, por exemplo, esses postes estão corretos, porém eles deveriam estar vindo mais ou menos nessa direção aqui, assim. Então teria mais um poste aqui assim e teria mais um outro poste aqui assim, indo distanciando. Então o seu plano, né, estaria com o seu ponto focal mais ou menos vindo nessa direção. E esse daqui grandão, por exemplo, ele estaria mais ou menos nesse ângulo aqui, ó, passando meio que por cima da cabeça do modelo. Como eu disse, é difícil de falar isso daqui somente pelo olhar, né, mas pela minha sensação assim de observação mesmo, eu acredito que o cenário ele estaria um pouco mais numa perspectiva diferente, encaixando realmente aqui junto com o seu primeiro plano, né. Eu já vi a imagem original, né, eu sei que isso daqui tem uma luz muito forte diurna, e isso daqui é um grande problema. É interessante que a gente encontre a imagem mais parecida possível, né. Eu acho que você poderia aproveitar esse LED aqui, ó, e colocar um pouco mais de luz, então, amarela no rosto do personagem seu, e você poderia, então, não precisaria, na verdade, né, escurecer aquela luz original que já vinha desse lado, né. Mas é isso, então. Esse daqui é o meu feedback, Nathan. Espero que aproveite e vamos nessa, então, para os próximos. Aqui eu tenho trabalho, então, do Randall. O Randall, infelizmente, ele não participou, porque ele mandou fora do prazo, né, mas do mesmo jeito ele quis participar, né, quis enviar lá pra gente, e do mesmo jeito também, seguindo tudo isso, eu estou aqui fazendo seu feedback. É uma imagem muito boa, que estaria com certeza na disputa lá para decidir qual seria a melhor da semana, né? Ela tem aqui uma textura muito interessante, né? Você colocou aqui um noise por toda a imagem, isso daí ajuda bastante a clipar todos os efeitos e tudo mais que você vai adicionando, né? Mas vamos lá as partes que eu corrigiria então. O fogo seu tá interessante, você poderia colocar um pouco mais de glow nele, deixar um pouco mais iluminado. E aqui, ó, essa luz que vem percorrendo seu personagem aqui tá correta, apesar que eu acho que não tem tanta necessidade. O fogo não estaria tão forte assim, e durante o momento de dia, assim, né, seria um pouco difícil de ver realmente esse ring light aqui, né? Mas de todo jeito, tendo ele, né, ele estaria acabando um pouco mais próximo aqui do seu cotovelo e não seguindo aqui, ó, por todo o personagem. Eu vejo que eu tenho até mesmo aqui em cima da cabeça dele, mas no meu cenário eu não tenho nenhuma fonte de luz indicando da onde que vem ela, né, aqui em cima da cabeça, então eu estaria escurecendo essa parte e deixando então essa luz, ó, somente onde realmente estaria vindo ela, né? E aqui bem fraquinho mesmo assim, acabando perto aqui do seu ombro, então até mesmo do cotovelo. Outro problema agora com a sua iluminação é que você seguiu uma outra iluminação, né? Eu tenho no cenário uma luz que vem aqui de cima, que estaria muito bonita, né? Colocando ele mais ou menos aqui assim, perto do ombro do seu modelo, estaria bem interessante esses dois lados, só que você quis criar uma outra luz, né? Isso daqui então gera uma dúvida, da onde que tá vindo meu ponto de luz realmente? Será que tinha um LED aqui atrás, algum holofote, alguma coisa assim? O que não faria nada sentido, né? Ter um holofote exatamente nesse cenário. Eu entendo qual foi o propósito que você quis fazer, colocar um pouco de fog, um pouco mais de perspectiva ali também, né? Mas com essa luz muito forte, não vai cair tão bem, né? Quanto colocar exatamente seguindo o seu cenário. Colocasse ela um pouquinho mais fraca, que já ia ficar perfeita ali, beleza? Mas vamos nessa então para a arte do Adriel. Adriel que fez uma arte realmente muito bonita, que tá tudo bem interessante, o cenário tá casando com a história junto com a modelo, isso daqui tá simplesmente bem fantástico. É aquela história de que o simples funciona muito melhor, né? Do que ficar aquele negócio de procurando elementos e colocando várias coisas. Isso daqui talvez acaba confundindo, né? E você não consiga finalizar a sua arte com perfeição realmente. Mas vamos nessa agora então para a correção, né? Aqui eu vejo que a sua modelo ela possui um tipo de superfície, um tipo de material, né? E a gente pode percorrer então por todo o corpo dela, que eu vejo que tem exatamente esse mesmo tipo de material. Ele tá bem sequencial aqui, eu vejo que então essa modelo sua, ela já estava aqui mais ou menos pronta, né? Porém, quando eu chego aqui no seu braço biônico, que quase confunde, quase chega a passar despercebido, mas eu vejo que tem algumas diferenças. Veja como aqui na modelo eu consigo observar vários pontos de luzes, né? Enquanto no braço tem somente um ponto de luz aqui. Além também um pouquinho talvez do seu volume, ele tá um pouco mais contrastado do que a modelo, mas principalmente esse quesito aqui que foi a grande charada para mim conseguir perceber, né, que era o braço, a manipulação da modelo. Então veja só aqui a minha correção, que seria simplesmente dar alguns pequenos cliques aqui com o seu brush em branco realmente, né?
faria simplesmente alguns pequenos brushes aqui em branco e você estaria então replicando essa luz que está vindo do braço do modelo. Assim, ficaria muito mais fácil de sincronizar, né, o pensamento. Não, o braço, ele realmente também tem o mesmo material do que ela, que isso é muito importante, é algo metálico que vai refletir bastante as luzes. O meu cenário, ele tem muitas luzes, né, eu consigo observar claramente que tem muitas luzes aqui, mas quando eu vejo somente o braço assim, com somente um ponto de luz, né, isso daqui já mata a charada. Vamos nessa agora então para as duas últimas agora, que foram realmente as duas artes vencedoras. Então vamos nessa para a primeira aqui, do Dan, do Clique Direito. A gente tem aqui uma imagem completamente fantástica, não tenho o que falar assim direito de primeiro olhar aqui, mas vamos ser chato então, né, já que tem uma arte aqui muito interessante, eu vou ser um pouco mais chato e observar os quesitos mais importantes então, o que eu poderia finalizar nela aqui realmente. Eu tenho aqui primeiro esse robô, que ele tá um pouco mal clipado, ele poderia ser um pouco mais escuro, como eu tenho aqui uma luz, né, vermelha vindo de trás dele, então todo robô ele seria um pouco mais escuro, porém não somente escuro, né, mas depois eu teria que voltar um pouquinho da sua perspectiva também. E essa luz, eu vejo que tem luz também aqui atrás, mas ela tá muito abafada. Vejo que aqui eu tenho uma luz que ela tá realmente clara, né, e ela vai depois se expandindo em cores. Aqui não, eu tenho somente a cor, né, então eu poderia ter trazido um pouco mais de luminância realmente para essa parte aqui. Feito que isso daqui fosse o farol e tudo mais, né, a gente ia conseguir assimilar muito melhor com o carro, realmente. Fica muito mais fácil o telespectador entender, né, toda a sua história. Todo o restante tá muito bonito. Esse cenário aqui, ele poderia seguir um pouco mais numa perspectiva diferente, tá? Isso daí eu acabei falando também para vocês, né, no WhatsApp, mas você poderia ter gerado um pouquinho mais de cenário, ou então deixado os prédios um pouquinho maior, porque aqui eu consigo observar a parte reta do chão, então fica um pouco difícil de assimilar no cérebro que onde que tá o meu plano, né, onde que tá o meu horizonte. Aqui, ou então ajeitado o seu cenário, né, ou então aqui, ó, nessa parte você poderia ter rotacionado um pouquinho também esse muro dele, né, junto com o modelo, junto com o gatinho e tudo mais. Porém, colocado, ó, essa ponta aqui um pouquinho mais para cima, então o traço ele seguiria um pouquinho mais aqui nesse sentido. Eu acho que ia casar bem melhor com o cenário, feito algum dessas duas alterações aqui, ou mudado o cenário, ou então mudado esse seu primeiro plano. E alguns elementos também que poderiam ser mais iluminados, como por exemplo nosso cenário, já que eu tenho aqui uma luz indicando que todas as luzes, né, elas não estão abafadas, elas não estão presas, né, sim, elas estão muito brancas e todas soltas aqui pra gente. E quando eu venho aqui no meu personagem, eu vejo que, ó, elas não estão exatamente do mesmo jeito, então poderia ter colocado um pontinho um pouco mais branco aqui. Todos esses LEDs, né, que você adicionou, poderia colocar um centro dele um pouquinho mais branco, indicando que era um LED, indicando exatamente a mesma coisa que nós temos aqui no cenário, né. Mas, novamente falando, cara, ficou fantástico. São coisas observando de forma bem crítica e de forma bem chata mesmo, assim, para conseguir realmente melhorar. Mas, visualmente, assim, observando logo de cara, é uma arte muito perfeita, parabéns. E vamos nessa agora então para a nossa última arte, que vai ser então do Math by Productions. O Math que tá arrebentando, cara, tá fazendo cada arte uma mais bonita que a outra, seu perfil ele anda super bem e muito bem produzido. E aqui nessa arte, pô, é a prova disso tudo, né? Então nós temos novamente aqui uma arte completamente fantástica, com uma história muito bonita, muito completa, né? Nós vemos que temos muitos elementos, existem muitas informações aqui para ser lidas, mas do mesmo jeito tudo é observado no seu tempo, tudo é observado no seu espaço, nada tá tomando conta de outra coisa. Eu tenho, por exemplo, fios passando aqui por cima desse LED, mas isso não me atrapalha, eu consigo observar ainda o texto, eu consigo observar que aqui tem uma bandeira de uma caveira e etc coisas. Então, essa imagem ela ficou realmente muito fantástica e foi muito difícil eu pensar em coisas para conseguir melhorar nela realmente, né? Mas vamos lá, coisas que eu falei para você no WhatsApp também, né? Que seriam esses primeiros elementos aqui, eu acho que senti um pouco de desconforto com eles, ficaram até mesmo um pouco excessivos. Eu tenho aqui alguns elementos que estão todos muito suaves. Aqui eu tenho outros formatos que não sei se casou muito bem. Por exemplo, aqui eu tenho um raio muito potente do nada assim, alguns flares aqui assim espalhados também nessa parte aqui, então não sei se tirado esses elementos já ficaria interessante do mesmo jeito, ou então trabalhado com eles de forma um pouco mais suave, alguns traços um pouco mais retos, feito um pouco mais de suavidade, né, através deles. Apesar que tá lindo, isso daqui não é algo que eu realmente tiraria, né, ele realmente tá bonito desse jeito, mas deixaria um pouco mais interessante se fizesse um pouco mais suave. E por último também o seu gatinho, que eu fiquei um pouco confuso, né, de entender onde que ele tava para frente, se ele tava para trás, se ele tava junto ali com o modelo, né, e depois eu consegui identificar o porquê que eu senti isso. Porque você tem aqui um gatinho verde, né, todo iluminado mesmo, mas ele não está afetando o seu cenário, né, ou na verdade pelo contrário, o seu cenário não está sendo afetado por esse LED dele, por toda a sua iluminação. Então, feito um pouquinho mais aqui de luzes, ó, preenchendo a parte sua do chão principalmente, né, traga essa luz um pouco mais para frente também aqui, mas feito que o chão ele estivesse sendo afetado também por toda essa luminância do gatinho, né? Então aí sim a gente teria ele realmente
clipado, né? Agora sim eu tenho certeza, ele está aqui preso no chão e está nessa medida aqui do meu cenário, perfeito? Mas é isso então, cara, fantástica demais essas duas artes, parabéns ao Mef, parabéns ao Den e parabéns para todo mundo que participou. Eu tô conseguindo observar cada vez mais evolução, né, nos seus trabalhos, e eu tenho certeza que vocês também, né, estão de acordo comigo sobre isso. Pois bem, chegamos ao fim então de mais um vídeo de feedback. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a sua sugestão, às vezes de algum tema, algum desafio novo que eu posso estar propondo para vocês. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra então no próximo vídeo.